Enquanto o mundo celebrava seu sucesso, ele a encontrou chorando na chuva, comendo restos de comida. Riu da cena patética, até descobrir quem ela realmente era. A verdade o despedaçou de uma forma que dinheiro jamais poderia consertar. A mansão brilhava sob o sol da manhã como um monumento à arrogância humana. Cada mármore italiano gritava sucesso. Cada lustre de cristal pendurado valia mais que o salário anual de 10 pessoas. Leonardo Moreira construíra aquele império e fazia questão de que todos soubessem disso, especialmente aqueles que, em sua visão distorcida, não conseguiram vencer na vida. E para Leonardo, o mundo era simples assim, vencedores e perdedores. Ele estava no topo. Os outros... Bem, os outros serviam para lembrá-lo do quão alto havia chegado. Eram 4:30 da manhã quando Sofia Amaral atravessou o portão dos fundos da mansão. Ainda estava escuro, a cidade dormia, mas ela já carregava nas costas o cansaço de quem acordara às 3 para pegar 2 ônibus lotados. Suas mãos tremiam levemente, não de frio, mas de exaustão acumulada. Mais um dia, ela sussurrou para si mesma, respirando fundo antes de entrar. Só mais um dia, mas cada dia pesava como uma eternidade. Sofia começou pela cozinha, preparando o café que Leonardo tomaria dali a 3 horas. Cada movimento era preciso, cuidadoso, quase reverente. Não porque ela o admirasse, mas porque um único erro significaria humilhação pública. E Sofia já conhecia bem o gosto amargo daquilo. Às 7 da manhã, Leonardo desceu a escadaria principal revisando e-mails no celular. Sofia estava terminando de limpar os degraus de mármore, ajoelhada no 4º degrau. Quando ouviu os passos dele, imediatamente se encolheu para o lado, tentando se tornar invisível. Mas Leonardo parou, e quando ele parava, nunca era bom sinal. Sofia. Sua voz cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Ela levantou os olhos, mantendo a cabeça baixa. Sim, senhor. Esse degrau aqui. Ele apontou para o mármore que ela acabara de limpar. Está com uma marca. Sofia olhou. Não havia marca alguma. O mármore brilhava impecável sob a luz matinal. Mas ela conhecia aquele jogo. Não era sobre limpeza. Era sobre poder. Me desculpe, senhor. Vou limpar novamente. Não. Leonardo desceu mais um degrau, ficando perigosamente próximo. Você sabe quanto custou esse mármore? Mais do que você vai ganhar em toda a sua vida. E você não consegue nem limpar direito? As palavras eram veneno destilado. Sofia sentiu a garganta apertar, mas manteve a expressão neutra. Anos de prática haviam lhe ensinado a construir muros internos. Vou ter mais cuidado, senhor. Cuidado? Leonardo soltou uma risada sem humor. Você acha que cuidado é suficiente? Você acha que esforço compensa a falta de capacidade? É por isso que você está aí, de joelhos, e eu estou aqui em cima. Cada palavra era um golpe calculado. E o pior, ele nem estava com raiva. Estava apenas exercitando poder, como quem esmaga uma formiga distraidamente enquanto caminha. Sofia apertou o pano de limpeza entre as mãos até os dedos doerem. Sim, senhor. Leonardo a observou por mais alguns segundos, satisfeito com a submissão, e continuou descendo. Sofia ficou ali, congelada, sentindo lágrimas queimarem por trás dos olhos, lágrimas que ela jamais deixaria cair na frente dele. Quando ele desapareceu no corredor, ela finalmente respirou. Na cozinha, Rosa Pereira já preparava o café da manhã. Era uma mulher que trabalhava ali há anos e desenvolvera a habilidade de ler tempestades no rosto de Leonardo. Ele já começou o dia atacando? Rosa perguntou baixinho quando Sofia entrou. Quando ele não começa? Criança, você precisa desenvolver casca grossa. O senhor Leonardo é assim com todo mundo. Não, Rosa. Sofia olhou para ela com uma tristeza profunda. Ele é assim com gente como a gente. Com os convidados dele, com os sócios, com quem tem dinheiro. Aí ele é todo sorrisos e gentilezas. Rosa não tinha resposta para aquilo porque sabia que era verdade. Leonardo devorou o café da manhã enquanto falava ao telefone, fechando negócios que movimentavam milhões. Quando terminou, simplesmente levantou e saiu, deixando a mesa toda bagunçada, pratos com restos de comida cara, guardanapo amassado, suco derramado. Sofia veio limpar imediatamente. Enquanto recolhia os pratos, seu estômago roncou alto. Ela não tomara café da manhã.
Nem tomaria. O pouco dinheiro que tinha ia para outras prioridades mais urgentes. Prioridades que sangravam sua conta bancária e sua alma. Ela olhou para as panquecas pela metade no prato de Leonardo. Comida que custava mais que sua passagem de ônibus. Comida que seria jogada no lixo. Por um segundo, apenas um segundo, ela considerou comer aquelas sobras. Mas não. Ainda havia dignidade. Ainda havia limites que ela não cruzaria. Sofia! A voz de Leonardo ecoou da garagem. Onde está meu notebook? Eu disse para você deixar na pasta. Ela correu até lá, o coração acelerado. O notebook estava exatamente onde ele pedira, dentro da pasta executiva, ao lado do banco do motorista. Está aqui, senhor. Ela indicou. Leonardo olhou. Viu o notebook exatamente onde deveria estar e simplesmente disse: da próxima vez deixa mais visível. Não tenho tempo para ficar procurando. Não houve desculpa. Não houve reconhecimento do erro dele. Apenas mais uma acusação infundada. Antônio Silva, o motorista, observou tudo em silêncio. Quando Leonardo entrou no carro, Antônio murmurou para Sofia: não leva para o coração. Ele é assim mesmo. Eu sei. Sofia sorriu com cansaço. Acostumei. Mas ninguém se acostuma de verdade. A gente apenas aprende a sangrar por dentro sem que ninguém veja. No escritório do Grupo Moreira Incorporações, Leonardo estava em seu elemento. Comandava reuniões com autoridade absoluta, fechava contratos milionários, acumulava vitórias empresariais como troféus. Durante reunião com investidores, ele fez questão de deixar clara sua filosofia. Sucesso não é sorte, cavalheiros. É trabalho duro combinado com inteligência. Quem não vence na vida é porque não tem capacidade. Simples assim. Os investidores riram e concordaram. Afinal, todos ali eram vencedores. Todos ali haviam merecido chegar onde estavam. A possibilidade de que a vida fosse mais complexa que isso nem passava por suas cabeças privilegiadas. Enquanto isso, na mansão, Sofia limpava o escritório de Leonardo com cuidado quase obsessivo. Cada livro recolocado com precisão milimétrica, cada papel organizado por data, cada superfície polida até refletir como espelho. Ela parou diante da estante de livros caros, primeiras edições, obras raras, volumes que custavam fortunas. Seus dedos roçaram delicadamente em um dos títulos e algo doloroso cruzou seu rosto. Você já leu isso? Rosa perguntou, entrando na sala. Sofia retirou a mão rapidamente. Não, só estava limpando. É que eu percebi. Você sempre toca nesses livros de um jeito diferente, como se conhecesse eles. Livros são só livros, Dona Rosa. Mas a mentira soou oca mesmo para ela. À tarde, Leonardo voltou para casa mais cedo que o normal. Encontrou Sofia no corredor carregando um balde pesado de água com produtos de limpeza. Ela estava visivelmente exausta, o rosto pálido, as mãos tremendo. Sofia, você ainda não terminou o segundo andar? Ele perguntou com impaciência irritada. Estou terminando agora, senhor. Desculpe a demora. Demora? Você tem o dia inteiro para fazer meia dúzia de tarefas. Acho que está ficando acomodada demais. Sofia engoliu em seco. Não, senhor. Eu juro que estou fazendo o mais rápido que consigo. Consigo? Leonardo cruzou os braços. Ou o mais rápido que quer, porque me parece que você está enrolando para fazer hora extra. A acusação era tão injusta, tão absurdamente cruel, que Sofia sentiu algo quebrar dentro dela. Ela trabalhava 12 horas por dia, chegava de madrugada, saía à noite, mal parava para comer, e ele achava que ela estava enrolando? Eu não... Senhor, eu nunca... As palavras saíram trêmulas. Nunca o quê? Olha, eu não contratei você para fazer corpo mole. Ou melhora o ritmo, ou procura outro emprego. Tem fila de gente querendo trabalhar aqui. Ele passou por ela sem olhar para trás, deixando Sofia paralisada no corredor. Quando ela finalmente conseguiu se mover novamente, suas mãos tremiam tanto que quase derrubou o balde. Na cozinha, Rosa a encontrou sentada no chão, encostada na parede, olhando para o nada. Sofia? O que aconteceu? Nada. Ela limpou os olhos rapidamente, mas não rápido o suficiente. Só estou cansada. Ele foi cruel com você de novo? Sofia riu sem humor. Quando ele não é? Rosa se sentou ao lado dela. Por que você aguenta isso? Com seu jeito de falar, sua educação?
Você podia arrumar coisa melhor. Você acha? Sofia olhou para ela com uma tristeza tão profunda que Rosa sentiu um aperto no peito. Você acha mesmo que o mundo está cheio de oportunidades para mulheres como eu? Sem referências recentes, sem contatos, sem nada além de mãos dispostas a trabalhar. Mas você é diferente, eu vejo isso. Diferente não paga a conta, dona Rosa. Diferente não coloca comida na mesa. Diferente não. Ela parou como se tivesse quase revelado demais. Não o quê? Sofia balançou a cabeça. Nada. Esquece. Mas Rosa viu. Viu a dor que Sofia carregava como um peso invisível esmagando seus ombros. Viu os segredos que ela guardava como cacos de vidro dentro do peito. Naquela noite, Leonardo jantou sozinho na sala imensa, cercado pelo luxo que construíra. Ele nem pensou duas vezes em Sofia. Não se perguntou se ela comera. Não se importou com o cansaço dela. Não registrou a crueldade gratuita que despejara sobre alguém que só tentava sobreviver. Para ele, ela era apenas parte da mobília. Um objeto funcional que deveria trabalhar perfeitamente e calar-se. Enquanto isso, Sofia estava no ponto de ônibus às 10 da noite, esperando a condução que a levaria para o bairro distante onde morava. Estava frio. Ela não tinha casaco apropriado. O vento cortava através da roupa simples. Quando finalmente chegou em casa, uma casa minúscula que dividia com outras duas mulheres, não havia comida na geladeira. Sofia bebeu água da torneira, tomou banho rápido em água fria porque o aquecedor estava quebrado e deitou no colchão fino no chão do quartinho. Antes de dormir, ela abriu a gaveta da mesinha improvisada e tirou uma foto antiga. Na imagem, uma mulher diferente sorria para a câmera. Mesmos olhos, mesmo rosto, mas tudo diferente. Roupas elegantes, ambiente luxuoso, expressão de quem não conhecia dor. Sofia tocou a foto com dedos trêmulos. Um dia, ela sussurrou, um dia isso tudo vai fazer sentido. Mas naquela noite, fazia apenas doer. E lá na mansão iluminada, Leonardo dormia em sua cama king size, entre lençóis egípcios de 1000 fios, completamente alheio ao sofrimento que causava. Porque para ele, pessoas como Sofia simplesmente não importavam. Em breve, ele descobriria que essa foi a maior cegueira de sua vida. Os dias que se seguiram foram uma tortura silenciosa. Sofia acordava antes do sol nascer e voltava para casa quando as estrelas já brilhavam. 14, 15 horas de trabalho que drenavam cada gota de sua energia. Mas ela não tinha escolha. O dinheiro que guardava com desespero tinha um destino específico, urgente, doloroso. Naquela semana, Leonardo organizaria o famoso jantar beneficente em sua mansão, o evento do ano que reuniria a elite empresarial da cidade. Para ele, era a oportunidade de exibir sucesso. Para Sofia, era a promessa de dias ainda mais infernais. Quero tudo perfeito, Leonardo vociferou durante a inspeção matinal. E quando digo perfeito, não estou falando do perfeito que gente medíocre acha que é perfeito. Estou falando de impecável. Rosa organizava equipes, Sofia limpava até as mãos sangrarem, e Adriana Nunes, empregada temporária contratada para o evento, observava tudo com olhos arregalados. Nossa, ele é sempre assim? Adriana sussurrou quando Leonardo saiu. Sempre, Sofia confirmou esfregando um piso que já brilhava. Como você aguenta? Sofia parou por um momento, os ombros curvados sob peso invisível. A gente aguenta o que precisa aguentar. Havia uma resignação naquelas palavras que partia o coração. Durante os preparativos, Leonardo inspecionou cada detalhe com um olhar de predador procurando falhas. Quando encontrou um arranjo de flores milimetricamente desalinhado, explodiu. Quem fez essa decoração patética? Ele gritou no meio da sala. Sofia se aproximou, a voz baixa. Fui eu, senhor. Posso ajustar. Ajustar? Leonardo riu com desprezo. Você não tem olho para isso. Não tem sensibilidade. Não tem capacidade para entender beleza. As palavras eram facas bem afiadas. Sofia manteve a cabeça baixa enquanto ajustava as flores, mas Adriana viu. Viu as mãos dela tremendo levemente, viu a mandíbula apertada, viu a luta interna para não reagir. Sabe qual é o problema de gente como você? Leonardo continuou, implacável. Acham que esforço é suficiente, mas não é. Tem coisas que precisam de classe.
E classe não se aprende. Ou você nasce com, ou nunca vai ter. Adriana ficou chocada. Rosa desviou o olhar, incapaz de defender Sofia sem arriscar o próprio emprego. E Sofia apenas continuou ajustando flores com mãos que agora sangravam por dentro. Quando Leonardo finalmente saiu, Adriana explodiu. Como ele pode falar assim com você? Isso é desumano. Bem-vinda ao mundo real. Sofia respondeu com uma calma fatalista. Aqui, quem tem dinheiro tem razão. Sempre. Mas você não precisa aceitar isso. Sofia a olhou com aqueles olhos fundos de cansaço. Preciso sim. Porque preciso desse dinheiro. E ele sabe disso. Havia uma prisão invisível ali. Não de grades, mas de necessidade. De desespero. De não ter para onde ir. A tarde do evento chegou transformando a mansão em cenário de filme. Flores caríssimas, decoração impecável, luzes estrategicamente posicionadas. Tudo custando mais que o salário anual de Sofia. Mas ela nem sequer poderia desfrutar. Ela estava ali para servir, não para existir. Os convidados começaram a chegar em carros que custavam fortunas. Roupas de grife, joias que brilhavam, conversas sobre viagens internacionais e investimentos milionários. Um mundo completamente alheio ao sofrimento de quem os servia. Sofia e Adriana circulavam com bandejas, oferecendo canapés e drinks. Elas eram fantasmas elegantes, presentes mas invisíveis, essenciais mas ignoradas. Leonardo brilhava como anfitrião perfeito, distribuindo sorrisos e apertos de mão. Tão diferente do homem cruel que humilhava funcionários. Aqui, ele era charme puro. Leonardo, sua casa é um sonho, exclamou Priscila Araújo, a arquiteta famosa. Obrigado, Priscila. Você sabe que só aceito o melhor. Sofia passou próxima, oferecendo champanhe. Priscila pegou uma taça sem nem olhar para ela, como se Sofia fosse um robô, não uma pessoa. Mas então, o desastre aconteceu. Cecília, a ex-esposa de Leonardo, estava em animada conversa quando Sofia se aproximou com a bandeja. Um convidado esbarrou sem querer em Sofia, fazendo-a perder o equilíbrio momentâneo. Uma taça oscilou. O champanhe salpicou levemente no vestido caríssimo de Cecília. Meu Deus! Cecília gritou como se tivesse sido atacada. Sua incompetente! Sofia empalideceu. Me desculpe, foi sem querer, senhora. Sem querer? Cecília olhou o vestido manchado com horror teatral. Você tem ideia de quanto custa isso? Você não ganha isso nem em um ano de trabalho. O salão ficou em silêncio constrangedor. Todos os olhos se voltaram para a cena. E Leonardo veio como um predador que farejou sangue. O que aconteceu aqui? Ele perguntou com voz perigosamente baixa. Sua empregada destruiu meu vestido. Cecília dramática ao extremo. Leonardo olhou para Sofia com uma fúria fria que fez ela recuar um passo. É verdade? Senhor, alguém esbarrou em mim e eu... Não quero desculpas. Quero saber se você derrubou bebida na Cecília. Não foi de propósito, eu juro. Não foi de propósito. Leonardo explodiu, e todo o salão presenciou. Você acha que não foi de propósito paga o vestido? Você acha que incompetência tem desculpa? Sofia sentia o rosto queimar. 70 pessoas assistindo sua humilhação pública. 70 pessoas vendo ela ser destruída verbalmente. Eu sinto muito. Sente muito? Leonardo riu alto. Uma risada cruel que ecoou pela sala. Você sabe quanto esse vestido custa? 12 mil reais. 12 mil. Você acha que com seu salário miserável consegue pagar isso? As lágrimas queimavam nos olhos de Sofia, mas ela lutava desesperadamente para não deixá-las cair. Não na frente deles. Não daria esse gostinho. Vou descontar do seu salário. Leonardo decretou. Cada centavo até pagar o vestido. Adriana, ainda no canto, ficou boquiaberta. Descontar 12 mil reais do salário de uma empregada doméstica? Era meses de trabalho. Era impossível. Era desumano. Senhor, Sofia conseguiu dizer, a voz quebrada. Eu preciso do meu salário. Eu tenho despesas urgentes. Deveria ter pensado nisso antes de ser descuidada. Agora sai da minha frente. E vai trabalhar na cozinha. Não quero você perto dos convidados.
Sofia saiu dali com a cabeça baixa, sentindo cada par de olhos cravados em suas costas. Os convidados voltaram às conversas, já esquecendo dela. Apenas mais um entretenimento passageiro. Na cozinha, Rosa a encontrou apoiada na pia, os ombros tremendo. Sofia. Não consegue ver, Dona Rosa? Sofia finalmente desabou. Não importa o quanto eu trabalhe. Não importa o quanto eu tente. Para eles, eu sempre serei apenas menos. Sempre serei descartável. Não fala assim. É verdade. E sabe o que é pior? Ele vai descontar o vestido. 12 mil reais. Vou trabalhar meses de graça. E eu preciso desse dinheiro. Eu preciso. Para quê? Para o que você precisa tanto? Sofia abriu a boca para responder, mas fechou. Alguns segredos eram pesados demais para dividir. Lá fora, o jantar continuou como se nada tivesse acontecido. Leonardo discursou sobre responsabilidade social, enquanto literalmente destruía a vida de uma funcionária por um acidente. Precisamos lembrar que sucesso traz responsabilidades, ele disse com voz solene e falsa. Por isso, destinarei parte dos lucros para instituições carentes, porque quem venceu na vida tem obrigação de ajudar quem não conseguiu. Aplausos encheram o salão. Ninguém viu a hipocrisia. Ninguém questionou como ele tratava a própria funcionária enquanto pregava caridade. Priscila comentou com alguém. Leonardo é inspirador, sempre tão generoso, se ao menos soubessem. Horas depois, quando os convidados finalmente partiram e o relógio marcava 2 da manhã, Sofia ainda limpava. Estava exausta ao ponto de quase cambalear. Não comera nada o dia inteiro. Só restos gelados que sobraram e que Rosa insistiu que ela comesse. Leonardo apareceu na cozinha pegando água. Ainda está aqui? Ele perguntou com enfado. Estou terminando, senhor. Bom. E Sofia? Sobre o vestido, ela levantou os olhos esperançosa. Talvez ele tivesse reconsiderado. Talvez houvesse alguma humanidade ali. Quero ver o comprovante do desconto na folha de pagamento. Cada centavo. A esperança morreu. Sofia apenas acenou e voltou ao trabalho. Quando finalmente saiu da mansão, eram 3 da madrugada. O primeiro ônibus só passaria às 5. Sofia sentou no ponto vazio, o corpo doendo, a alma esmagada. E finalmente, deixou as lágrimas caírem. Chorou por tudo, pela humilhação, pelo cansaço, pelo dinheiro que perderia, pela vida que tinha antes, pelo sacrifício que fizera, pela pessoa que costumava ser. Chorou até não ter mais lágrimas. E quando o sol nasceu pintando o céu de dourado, Sofia limpou o rosto, respirou fundo e se preparou para fazer tudo de novo. Porque essa era sua vida agora, e por mais dolorosa que fosse, ela tinha razões para continuar. Razões que Leonardo nunca imaginaria. Razões que, quando reveladas, destruiriam ele como ele estava destruindo ela. Passaram-se dias desde o jantar desastroso. Dias em que Sofia trabalhou como autômato, cumprindo cada tarefa com precisão mecânica enquanto sua alma sangrava. O desconto no salário já havia começado. Quase todo o dinheiro que ela tanto precisava estava sendo drenado para pagar um vestido que nem fora culpa sua derrubar champanhe. Mas a vida não parava. As contas não esperavam. E a razão pela qual Sofia precisava desesperadamente daquele dinheiro continuava urgente, implacável. Naquela manhã, o céu amanheceu carregado de nuvens escuras que prometiam tempestade. Sofia chegou à mansão com as roupas ainda úmidas da garoa fina que caíra no trajeto. Não tinha guarda-chuva. Não tinha casaco impermeável. Tinha apenas um corpo cansado que precisava continuar se movendo. Leonardo estava de excelente humor. Acabara de fechar um negócio que renderia milhões. Enquanto Sofia limpava o hall de entrada, ele falava ao telefone com Gustavo, seu sócio, rindo alto. 15 milhões, meu amigo. 15 milhões, esse é o negócio do ano. Ele comemorava. Vamos celebrar hoje à noite. Chama o pessoal. Sofia limpava em silêncio, invisível como sempre. 15 milhões. Ela nem conseguia imaginar quanto dinheiro era aquilo. Enquanto ele comemorava milhões, ela lutava para recuperar um salário que mal pagava o básico. Ah, e Gustavo? Leonardo continuou. Reserva aquele restaurante francês. O Bela Vista. Quero o melhor vinho da casa. Hoje é dia de esbanjar. Enquanto isso, na bolsa surrada de Sofia,
Havia uma marmita simples com arroz, feijão e um pedaço de frango que sobrou da véspera. Seria sua única refeição do dia. A manhã se arrastou em tarefas intermináveis: limpar, organizar, polir, servir. Leonardo saiu para reuniões, deixando a mansão sob os cuidados silenciosos de quem ele nunca via como gente. O horário do almoço chegou, mas Rosa precisou sair urgentemente. Sua filha ligara com uma emergência. Beatriz também não estava. Sofia ficou sozinha na mansão enorme, rodeada por luxo que não lhe pertencia. Ela pegou sua marmita simples e foi até a cozinha. Mas ao abrir o recipiente, o cheiro de comida requentada pela terceira vez a fez hesitar. Estava cansada de comer ali, naquela cozinha opulenta, cercada por eletrodomésticos caríssimos enquanto comia o básico. Foi quando decidiu sair. Havia um jardim lateral, com um banco de pedra sob uma árvore antiga. Ali, longe dos olhares, ela poderia ter um momento de paz. Sofia pegou sua marmita e saiu. O céu estava cada vez mais escuro. Trovões distantes anunciavam a tempestade. Mas ela não ligou. Queria apenas aqueles minutos longe de tudo. Sentou-se no banco, abriu a marmita e começou a comer devagar. O arroz estava frio, o feijão sem gosto. Mas era o que tinha. Enquanto comia, olhava para a mansão imensa à sua frente e pensava em como a vida era absurdamente injusta. Foi quando as primeiras gotas começaram a cair. Leves no início, depois mais fortes. Em segundos, virou um temporal violento. Sofia deveria ter corrido de volta. Mas algo nela simplesmente desistiu. Ficou ali, sentada sob a chuva que encharcava seu uniforme simples, comendo sua comida fria, chorando lágrimas que se misturavam com a água do céu. O que eu fiz para merecer isso? Ela sussurrou para o vazio. Quanto mais eu preciso aguentar? Ninguém respondeu. Apenas a chuva caindo implacável, como se o céu também chorasse. Sofia continuou comendo. Cada garfada um ato de resistência. Cada mordida uma recusa em se deixar quebrar completamente. Se ao menos ela soubesse que alguém estava observando. Leonardo voltara mais cedo que o esperado. Esquecera documentos importantes no escritório. Quando entrou na mansão e não encontrou ninguém, foi até a janela que dava para o jardim lateral. E a viu. Sofia. Sentada no banco de pedra, completamente encharcada pela chuva torrencial, comendo de uma marmita humilde com movimentos lentos, mecânicos, o cabelo grudado no rosto, a roupa ensopada, a expressão de derrota absoluta. Leonardo ficou ali parado, observando a cena com uma mistura de incredulidade e algo que ele não conseguia identificar. Era patético, era ridículo, era... Ele tirou o celular e filmou. 15 segundos da empregada encharcada comendo na chuva como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tem que ver isso, ele murmurou, já enviando o vídeo para Gustavo com a legenda. Minha empregada almoçando sob temporal. Tem gente que nasce para perder na vida mesmo. A resposta de Gustavo veio rápida. Cara, que cena! Pelo menos é dedicada KKK. Leonardo riu. Para ele, era apenas entretenimento momentâneo. Mais uma confirmação de sua superioridade. Mais uma prova de que o mundo se dividia entre vencedores como ele e perdedores como ela. Ele saiu para pegar os documentos, já esquecendo da cena. Mas quando voltou para a janela, Sofia ainda estava lá, imóvel sob a chuva, como uma estátua de tristeza. Foi quando algo estranho aconteceu. Leonardo sentiu desconforto. Não era culpa. Ele não conhecia culpa. Era apenas uma sensação incômoda de que havia algo errado naquela imagem. Algo que não se encaixava. Por que ela não corria? Por que ficava ali se deixando encharcar? Contra seu melhor julgamento, Leonardo saiu da mansão com uma capa de chuva e caminhou até o jardim. Sofia nem percebeu sua aproximação, perdida em pensamentos dolorosos. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz cortando o barulho da chuva. Sofia saltou, derrubando a marmita. Levantou-se rapidamente, limpando o rosto numa tentativa inútil de esconder que chorava. Senhor, eu estava apenas o quê? Se afogando de propósito? Ele perguntou com sarcasmo. Você sabe que pode comer dentro da cozinha, certo? Eu sei, senhor, desculpe. Vou voltar agora. Sofia se abaixou para pegar a marmita caída, mas Leonardo viu.
Viu as mãos dela tremendo descontroladamente, não de frio, de algo mais profundo. Por que está chorando? Ele perguntou, e havia genuína curiosidade na voz. Não estou chorando, senhor. É só a chuva. Não me trate como idiota. Por que está chorando? Sofia levantou os olhos para ele, e pela primeira vez, Leonardo realmente olhou para ela. Viu os olhos fundos de quem não dormia direito. Viu o rosto magro de quem não comia suficiente. Viu a exaustão que ia além do cansaço físico. Porque estou cansada, ela disse simplesmente, a voz quebrando. Cansada de trabalhar sem parar. Cansada de ser tratada como se não fosse gente. Cansada de fazer tudo certo e ainda assim ser humilhada. A honestidade crua pegou Leonardo desprevenido. Se está tão insatisfeita, por que não procura outro emprego? O senhor acha mesmo que é assim tão fácil? Sofia soltou uma risada sem humor. O senhor acha que eu quero estar aqui? Que eu escolhi isso? Havia algo na forma como ela falava. Uma articulação, uma postura mesmo derrotada, que não combinava com uma empregada doméstica comum. Todo mundo faz escolhas. Leonardo respondeu defensivo. Escolhas? Sofia o olhou com uma intensidade que o fez recuar mentalmente. O senhor não sabe nada sobre minha vida. Nada sobre minhas escolhas. Nada sobre o que eu perdi para estar aqui. Então me conta, ele disse cruzando os braços. Sofia abriu a boca, mas fechou. Balançou a cabeça. Não adiantaria. O senhor não entenderia mesmo. Ela pegou a marmita vazia e começou a caminhar de volta para a mansão, deixando Leonardo parado sob a chuva, sentindo-se estranhamente deslocado. Mas então ele viu. No chão molhado onde Sofia estivera sentada, havia algo. Um documento que caíra de seu bolso, encharcado pela chuva. Leonardo pegou. Era um papel oficial, com carimbos e assinaturas. Ele leu rapidamente, franzindo a testa. Centro Médico Recomeço. Tratamento oncológico. Paciente, Gabriel Amaral. Gabriel Amaral. O mesmo sobrenome de Sofia. Leonardo virou o papel lendo mais detalhes. Contas hospitalares. Valores astronômicos. Procedimentos urgentes. E no rodapé uma anotação manuscrita. Mamãe, não desiste. Eu vou ficar bom. Te amo, Gabriel. O mundo parou. Sofia tinha um filho com câncer. E todo o dinheiro que ela ganhava, todo centavo que ele descontava, toda hora extra que ela fazia, ia para pagar tratamento médico. Leonardo ficou ali parado, o papel molhado nas mãos, sentindo algo frio se instalar em seu peito. Não era culpa ainda. Era o primeiro tremor de um terremoto que estava por vir. Ele olhou para a mansão, viu Sofia desaparecer pela porta dos fundos, e pela primeira vez em anos, Leonardo Moreira sentiu que talvez, apenas talvez, não soubesse tanto sobre a vida quanto achava que sabia. Mas o que ele não sabia ainda era infinitamente pior, porque aquele documento era apenas a primeira camada. A verdade sobre quem Sofia Amaral realmente era, o que ela fora, o que sacrificara, a conexão impossível entre o passado dela e o presente dele, essa verdade, quando revelada, não apenas destruiria a arrogância de Leonardo, destruiria toda a sua compreensão de mundo. E a tempestade que caía naquele momento era apenas o prelúdio da tempestade emocional que estava prestes a desabar sobre sua vida. Leonardo não conseguiu parar de pensar naquele documento. Passou a noite revirando na cama king size, incomodado por algo que não conseguia nomear. Gabriel Amaral. Tratamento oncológico. Valores que sangravam o salário miserável que ele pagava. E aquela frase escrita à mão, mamãe, não desiste. Pela manhã ele tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesmo. Precisava saber mais. Não por bondade. Leonardo ainda não conhecia esse sentimento. Mas por pura curiosidade corrosiva que roía sua mente. Quando chegou ao escritório, chamou Daniela. Preciso que você faça uma pesquisa para mim. Discreta. Pesquisa sobre o quê, senhor? Sofia Amaral, minha empregada doméstica. Quero saber tudo sobre ela. Histórico profissional, onde trabalhou antes, qualquer coisa que encontrar. Daniela franziu a testa surpresa. Leonardo jamais demonstrara interesse pela vida de funcionários. Algum problema específico? Só faz o que estou pedindo. 3 horas depois, Daniela voltou à sala dele com uma pasta fina. Senhor Leonardo, não encontrei muita coisa. Parece que a Sofia não tem histórico profissional formal nos últimos anos.
Antes disso, ela pausou, verificando os papéis. Há um período em branco, como se ela tivesse sumido do mapa. Sumido como? Sem registros em carteira, sem declarações de imposto de renda, nada. É como se ela simplesmente não existisse. Leonardo pegou a pasta, mas havia pouco ali. Apenas confirmação de endereço atual, algumas referências vagas. Nada que explicasse o mistério. Continua procurando. Amplia a busca. Quero saber quem ela era antes de trabalhar aqui. Enquanto Daniela investigava, Leonardo não conseguia se concentrar. Cada reunião, cada contrato, cada decisão empresarial parecia superficial comparado ao enigma que Sofia representava. Naquela tarde, ele voltou para casa mais cedo. Encontrou Sofia limpando a biblioteca, aquele cômodo cheio de livros caros que ele raramente lia, mas adorava exibir. Ela não o ouviu entrar. Estava completamente absorta, segurando um exemplar raro sobre medicina cardiovascular. Seus dedos traçavam as ilustrações anatômicas com familiaridade perturbadora, e ela murmurava baixinho. Artéria coronária esquerda. A técnica de bypass triplo mudou tanto desde então. Leonardo ficou paralisado na porta. Como uma empregada doméstica conhecia terminologia médica avançada. Sofia, ele disse, fazendo-a saltar de susto. O livro caiu de suas mãos. Ela o pegou rapidamente, recolocando na estante com mãos trêmulas. Senhor, desculpe, eu estava apenas limpando. Você estava lendo, ele corrigiu, entrando na sala. E falando sobre artérias coronárias. Sofia empalideceu. Eu ouvi em algum programa de televisão. Não minta para mim. Leonardo se aproximou, estudando-a intensamente. Quem você é? Sou sua empregada, senhor. Não, isso é o que você faz, não é quem você é. Ele pegou o livro que ela segurava. Esse livro é sobre cirurgia cardíaca avançada. Custa R$3.000, e você estava lendo como se entendesse cada palavra. Sofia desviou o olhar, a respiração acelerada. Por favor, senhor Leonardo, eu preciso desse emprego. Não posso. Não pode o quê? Me contar a verdade? A verdade não importa, ela disse, a voz quebrando. O passado não paga as contas do presente. Então você tinha um passado diferente. Leonardo sentiu uma adrenalina estranha. Você era médica? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Sofia fechou os olhos, e quando os abriu novamente, havia lágrimas ali. Ela sussurrou. Há muito tempo, noutra vida. A revelação atingiu Leonardo como um soco. Você era médica e agora é empregada doméstica? Como isso é possível? É possível quando você perde tudo. Sofia respondeu com uma calma devastadora. Quando a vida te derruba tão forte que você precisa recomeçar do zero. Leonardo sentou-se na poltrona, atordoado. Nada fazia sentido. Conta pra mim. Quero saber tudo. Sofia hesitou, lutando internamente. Finalmente respirou fundo e começou. Eu me formei há muitos anos. Fiz residência em cirurgia cardíaca no Hospital São José. Era uma das melhores da minha turma. Sua voz era distante, como quem narra a vida de outra pessoa. Consegui uma vaga no programa de especialização em cardiopediatria. Trabalhei incansavelmente, publiquei pesquisas, salvei vidas. Leonardo ouvia em silêncio absoluto, incapaz de interromper. Casei com outro médico. Tivemos Gabriel. Minha vida era perfeita. Ou eu achava que era. Uma lágrima escorreu. Tínhamos uma casa linda. 2 carros importados. Viajávamos para congressos internacionais. Eu palestrava sobre técnicas inovadoras. Era respeitada, admirada, bem-sucedida. O que aconteceu? Leonardo perguntou, a voz saindo mais suave que pretendia. A vida aconteceu. Sofia limpou as lágrimas. Gabriel foi diagnosticado com leucemia. Ele tinha apenas 7 anos. De repente, todos os congressos, todas as cirurgias, todo o sucesso. Nada disso importava mais. Só importava salvar meu filho. Leonardo sentiu algo apertar em seu peito. O tratamento era experimental, caríssimo. O plano de saúde negou cobertura. Gastamos todas as economias. Vendemos a casa, os carros, tudo. Mas não era suficiente. Sua voz tremeu. Meu marido, ele não aguentou a pressão. Nos abandonou. Disse que não podia ver o filho definhar.
Simplesmente foi embora. Meu Deus. Eu continuei, sozinha, trabalhando turnos triplos no hospital para pagar o tratamento. Mas então... Ela pausou, engolindo seco. Cometi um erro. Uma cirurgia de emergência. Estava há 30 horas sem dormir. Minhas mãos tremiam. E eu falhei. Leonardo mal respirava. O paciente sobreviveu, mas houve complicações. A família processou. O hospital me demitiu para se proteger. Eu perdi meu registro médico durante o processo. E, de repente, eu não era mais doutora Sofia Amaral. Era apenas Sofia. Uma mãe desesperada com um filho doente e nenhuma forma de sustentá-lo. O silêncio na biblioteca era sepulcral. Tentei outros em empregos, mas sem referências recentes, sem registro profissional, com um processo nas costas, ninguém queria me contratar. As contas de Gabriel continuavam chegando. Ele precisava de medicação constante, consultas, exames. Sofia olhou diretamente para Leonardo. Foi quando vi o anúncio para empregada doméstica na sua mansão. Paguei bem. Tinha carteira assinada, o que significava plano de saúde para Gabriel. Eu não tinha escolha. Leonardo estava branco. Tudo fazia sentido agora. A forma como ela falava, se comportava, entendia de arte e medicina. Não era uma empregada. Era uma profissional altamente qualificada que a vida esmagara até o fundo do poço. "Por que você nunca contou isso?" Ele perguntou. "Para quê? Para ser vista como mentirosa? Para ser demitida por não se adequar ao perfil?" Sofia balançou a cabeça. "Aprendi que quando você está no fundo, ninguém quer saber como você chegou lá. Só querem que você continue lá, servindo, calada, invisível." Leonardo sentiu algo rachando dentro dele. Cada humilhação que despejara sobre ela, cada palavra cruel, cada tratamento degradante. Tudo voltava como uma avalanche de vergonha. "E o vestido da Cecília?" Ele murmurou. R$12.000 que descontei do seu salário. Era quase tudo o que eu ganhava no mês. O dinheiro que pagaria a quimioterapia de Gabriel deste mês. Sofia sorriu com amargura. "Mas você não sabia. Você nunca perguntou. Nunca quis saber." "Sofia, eu... Não precisa dizer nada, Sr. Leonardo. Eu entendo. Para você, eu era apenas a empregada. Você não tinha a obrigação de se importar." Ela limpou o rosto. "Posso voltar ao trabalho agora?" Leonardo a observou sair da biblioteca com passos lentos, carregando o peso de uma tragédia que ele nunca imaginara. E pela primeira vez na vida, Leonardo Moreira sentiu algo que não conhecia. Vergonha profunda, corrosiva, inescapável. Ele pegou o celular e abriu o vídeo que filmara. Sofia sob a chuva, comendo sua marmita humilde, chorando. Aquela cena que ele achara patética, engraçada, prova de inferioridade. Mas agora via a verdade. Via uma mãe desesperada que sacrificara tudo pelo filho. Uma mulher que perdera carreira, casa, casamento, dignidade profissional, e ainda assim continuava lutando com uma coragem que ele jamais teria. Enquanto ele comemorava ganhar 15 milhões, ela comemorava conseguir pagar mais um mês de tratamento do filho. Leonardo deletou o vídeo, mas a vergonha permaneceu. Naquela noite, ele não conseguiu jantar. Ficou na biblioteca, pensando em tudo que Sofia contara. Pensando em quantas outras pessoas ele julgara pela aparência. Quantas histórias de luta e dor ele ignorara por pura arrogância. Mas o pior ainda estava por vir, porque havia algo que Sofia não contara. Um detalhe crucial. Uma conexão entre o passado dela e o presente dele que, quando revelada, não apenas racharia sua consciência, a destruiria completamente. E essa revelação estava a apenas dias de explodir. Leonardo não dormiu naquela noite. Ficou na biblioteca até o amanhecer, olhando para os livros de medicina que Sofia tocava com tanta reverência. Cada volume parecia acusá-lo silenciosamente. Cada título sobre cirurgia cardíaca era um lembrete de que a mulher que ele tratara como lixo já salvara vidas que ele nem conseguia imaginar. Mas algo ainda o incomodava. Uma sensação estranha de que havia mais naquela história. Algo que ele estava deixando passar. Quando o sol nasceu, Leonardo tomou uma decisão. Ligou para Marcelo Duarte, seu advogado e amigo. "Leonardo, são 6 da manhã, cara. O que aconteceu? Preciso que você investigue um processo médico para mim. Algo que aconteceu há alguns anos."
Uma médica chamada Sofia Amaral, cirurgiã cardíaca. Teve o registro cassado depois de uma cirurgia com complicações. Houve uma pausa do outro lado. Por que o interesse? Só faz o que estou pedindo, Marcelo. E quero os detalhes completos até o fim do dia. Tá bom, mas você está me deixando curioso. Leonardo desligou e foi tomar banho. Precisava entender toda a história. Precisava saber exatamente o que acontecera com Sofia. Por quê? Ele não sabia responder. Talvez culpa. Talvez apenas necessidade de fazer sentido do absurdo que sua vida se tornara. Quando desceu para o café da manhã, Sofia já estava lá, limpando, servindo, existindo nas margens como sempre fizera. Mas agora Leonardo não conseguia olhar para ela sem ver a mulher que ela fora. A doutora, a profissional brilhante, a mãe desesperada. Sofia, ele a chamou, a voz saindo mais suave que o normal. Ela se virou, surpresa. Sim, senhor. Sobre ontem, sobre tudo que você me contou. O senhor não precisa dizer nada. Eu entendo que não muda nada. Mas muda, Leonardo insistiu. Muda tudo. Eu não sabia. Sofia sorriu com uma tristeza que partia o coração. Ninguém nunca sabe, senhor Leonardo. É mais fácil julgar pela superfície, menos incômodo. Ela saiu antes que ele pudesse responder, deixando-o sozinho com a culpa crescente que não sabia como processar. No escritório, Leonardo não conseguiu se concentrar. Cada reunião parecia fútil. Cada decisão empresarial parecia insignificante comparada ao peso do que descobrira. Daniela percebeu sua distração, mas não comentou nada. Às 15h, Marcelo ligou. Leonardo, consegui as informações que pediu. Mas, cara, isso aqui é pesado. Me conta. A Sofia Amaral realmente era cirurgiã cardíaca renomada. Trabalhou no Hospital São José. Perdeu o registro depois de um processo movido pela família de um paciente que teve complicações pós-cirúrgicas. A cirurgia foi de emergência. Ela estava há mais de 30 horas sem dormir. Eu sei disso tudo. Ela me contou. Quero saber sobre o processo. Quem moveu? Por quê? Detalhes. Marcelo hesitou. É aí que fica estranho. O processo foi bancado e apoiado por um escritório de advocacia muito influente. Advogados caros, pressão política, mídia envolvida, foi desproporcional para um caso de erro médico com sobrevivência do paciente. Que escritório? Matos em Associados. Eles são especializados em... Leonardo sentiu o sangue gelar. Em processos empresariais e casos de alto perfil. Exato. E aqui está a parte que vai te interessar. O processo foi solicitado por... Cara, você tem certeza que quer saber disso? Fala, Marcelo. Foi solicitado por Gustavo Alves, seu sócio. O mundo parou. Leonardo precisou se apoiar na mesa para não cambalear. O quê? O paciente era o pai do Gustavo, empresário chamado Henrique Alves. Ele teve um infarto. Foi operado às pressas pela Sofia. Sobreviveu, mas teve sequelas. O Gustavo ficou furioso e decidiu destruir a carreira dela como vingança. Leonardo mal conseguia respirar. E eu estava envolvido nisso. Você assinou documentos de apoio ao processo. Declarações sobre proteção dos interesses empresariais. Pressão para que o hospital demitisse ela rapidamente. Você era sócio recente do Gustavo na época. Ele pediu seu apoio e você deu. Não é possível. Leonardo, você realmente não se lembra? Foi há 5 anos. Gustavo te pediu para apoiar o processo contra uma médica incompetente que quase matou o pai dele. Você assinou os papéis sem nem questionar. As memórias começaram a voltar como estilhaços de vidro. Uma reunião rápida. Gustavo furioso falando sobre o pai no hospital, pedindo apoio para fazer justiça. Leonardo assinando documentos sem ler direito, confiando no sócio, querendo demonstrar lealdade. Meu Deus, Leonardo sussurrou. Eu destruí a vida dela. Você não sabia, cara. Para você era apenas... Apenas o quê? Apenas mais um papel assinado? Apenas mais um favor para um sócio? Enquanto isso, eu estava acabando com a carreira de uma mulher que tentou salvar uma vida? Leonardo, o pai do Gustavo sobreviveu? Sim. Henrique Alves está vivo até hoje. As sequelas foram moderadas. Ele se recuperou bem. Leonardo desligou sem se despedir. Sentiu-se nauseado. Correu para o banheiro do escritório e vomitou. Não de doença física, mas de repulsa moral absoluta.
Sofia Amaral trabalhava para ele. A mulher cuja vida ele ajudara a destruir, agora limpava sua casa. Aceitava suas humilhações. Servia seu café. E ele nem se lembrava de ter arruinado ela. Para Sofia, aquele processo fora o fim de tudo. Carreira, casamento, estabilidade, dignidade profissional. Para Leonardo, apenas mais um documento assinado numa tarde qualquer. Ele voltou para a sala e ligou de novo para Marcelo. Preciso de todos os documentos daquele processo. Tudo que eu assinei, tudo que foi dito, cada detalhe. Leonardo, por que você está fazendo isso? Porque a Sofia Amaral trabalha para mim, na minha casa, como empregada doméstica, e eu passei meses humilhando a mulher que eu destruí. O silêncio do outro lado foi longo e pesado. Cara, você não sabia. Isso torna melhor. Não saber que estava humilhando alguém que já havia arruinado antes. Leonardo desligou e se sentou, a cabeça entre as mãos. As peças do quebra-cabeça se encaixavam com crueldade perfeita. Sofia perdera tudo. Carreira, casamento, dignidade. Gastara cada centavo para salvar o filho. E quando finalmente encontrou um emprego que pagava o tratamento de Gabriel, descobriu que trabalharia para um dos homens que assinaram sua sentença de morte profissional. E ela sabia. Claro que sabia. Devia ter reconhecido o nome dele desde o primeiro dia. Mas aceitou o emprego mesmo assim porque precisava desesperadamente do dinheiro. Aguentou cada humilhação sabendo que Leonardo fora parte do pesadelo que destruíra sua vida. Leonardo saiu do escritório e dirigiu para casa como autômato. Quando chegou, encontrou Sofia na lavanderia dobrando roupas. Ela o viu e imediatamente baixou a cabeça, o gesto automático de submissão. Sofia, ele disse, a voz saindo estrangulada. Você sabia? Desde o começo? Ela pausou, os dedos apertando um lençol. Sabia o quê, senhor? Você sabia que eu estava envolvido no seu processo. Que eu assinei documentos que ajudaram a tirar seu registro médico. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia finalmente levantou os olhos, e havia neles uma dor tão profunda que Leonardo recuou fisicamente. Sim, ela disse simplesmente. Eu sabia. Desde quando? Desde o primeiro dia que vim trabalhar aqui. Reconheci seu nome. Reconheci sua assinatura nos documentos que destruíram minha carreira. Leonardo sentiu as pernas fraquejarem. E você aceitou o emprego mesmo assim? Eu tinha escolha? Sua voz era calma, mas havia lâminas naquelas palavras. Meu filho estava morrendo. Eu não tinha dinheiro, não tinha opções, não tinha para onde ir. Quando vi o anúncio para empregada com salário decente e plano de saúde, não importava de quem era a casa. Sofia, eu não sabia. Eu juro que não sabia que era você. Eu sei que não sabia. Para o senhor, eu era apenas mais um nome num papel. Mais uma médica incompetente que merecia ser punida. O senhor nem leu os detalhes do caso. Apenas assinou porque seu sócio pediu. Cada palavra era uma facada certeira. Verdades que Leonardo não podia negar. E então, Sofia continuou, a voz tremendo levemente. Eu vim trabalhar aqui. E descobri que o homem que ajudou a destruir minha vida profissionalmente agora, me destruiria pessoalmente também. Suas humilhações, seu desprezo, suas palavras cruéis. Tudo doeu, senhor Leonardo. Mas eu precisava do dinheiro. Então engoli cada insulto e continuei. Leonardo caiu de joelhos ali mesmo, na lavanderia, cercado por lençóis limpos que Sofia dobrara. Me perdoa, ele sussurrou. Me perdoa, por favor. Sofia olhou para aquele homem poderoso ajoelhado no chão e sentiu nada. Nem raiva, nem satisfação, nem pena. Apenas um vazio onde emoções costumavam estar. Perdão não devolve minha carreira, ela disse baixinho. Não devolve meu casamento. Não cura meu filho. Não apaga as humilhações. Perdão não conserta nada, senhor Leonardo. Ela saiu da lavanderia, deixando Leonardo destruído no chão. E pela primeira vez na vida, ele entendeu que havia consequências que dinheiro não comprava e poder não resolvia. Havia dores que não tinham preço, tragédias que não tinham solução e culpas que não tinham perdão. Leonardo Moreira acabara de descobrir que era o vilão da história de alguém, e essa descoberta o quebrou completamente. Leonardo passou dias sem conseguir funcionar.
Reuniões foram canceladas, contratos adiados, decisões empresariais ignoradas. Daniela estava preocupada. Marcelo ligava constantemente, mas nada disso importava. Leonardo estava preso num ciclo de horror moral que não conseguia escapar. Ele destruíra Sofia Amaral 2 vezes, e agora precisava encontrar uma forma de consertar o que parecia irreparável. Na manhã seguinte, quando Sofia chegou para trabalhar, encontrou Leonardo esperando na cozinha. Ele não dormira. Isso era óbvio pelas olheiras profundas e roupas amarrotadas. Sofia, preciso falar com você. Senhor, eu tenho trabalho para fazer. Não. Leonardo levantou, a voz firme, mas sem arrogância. Você não precisa mais trabalhar aqui. Vou pagar seu salário integral pelos próximos 6 meses. Vou cobrir todas as despesas médicas do Gabriel. Vou contratar os melhores advogados para reverter seu processo e recuperar seu registro médico. Sofia ficou paralisada. O senhor está me demitindo? Não. Estou tentando consertar o que fiz. Você não precisa mais se humilhar trabalhando para mim. E o senhor acha que dinheiro resolve? Havia algo perigoso na calma de Sofia. Acha que pode simplesmente pagar para sua consciência ficar limpa? Não é isso. Eu quero ajudar de verdade. O senhor quer ajudar agora? Sofia deu um passo à frente. Onde estava essa ajuda quando eu perdi tudo? Quando meu marido me abandonou? Quando segurei meu filho nos braços enquanto ele chorava de dor da quimioterapia? Onde estava o senhor quando eu precisei? Sofia, eu não sabia. Exatamente! Ela explodiu pela primeira vez, a voz ecoando pela cozinha. O senhor não sabia porque não se importou em saber. Assinou papéis que destruíram vidas sem nem perguntar os detalhes. E agora quer se sentir melhor pagando dinheiro? Leonardo recuou, devastado pela verdade crua daquelas palavras. Mas eu aceito, Sofia disse, deixando-o chocado. Aceito seu dinheiro. Aceito sua ajuda. Não por você, mas pelo Gabriel. Ele merece tratamento melhor. Merece uma chance que eu não posso dar sozinha. Sofia. Mas não confunda isso com perdão, Sr. Leonardo. Não confunda caridade tardia com redenção. Ela saiu, deixando Leonardo na cozinha vazia, sentindo o peso esmagador de consequências que dinheiro aliviava, mas não apagava. Naquela tarde, Leonardo foi até o Centro Médico Recomeço. Precisava ver. Precisava entender completamente o que Sofia enfrentava diariamente. Na recepção, identificou-se e pediu para falar com a assistente social responsável pelo caso de Gabriel Amaral. Carolina Xavier, uma mulher de meia idade com um olhar cansado mas gentil, o recebeu. Senhor Leonardo, a senhora Sofia me avisou que o senhor poderia vir. O que posso fazer pelo senhor? Quero saber sobre o tratamento do Gabriel. Tudo. Custos, prognóstico, o que ele precisa. Carolina o levou até sua sala e mostrou uma pasta grossa de documentos médicos. Leonardo leu cada página, e cada uma era uma punhalada. Quimioterapia semanal, medicamentos caríssimos, consultas especializadas, exames constantes. E no final de cada relatório, a mesma anotação. Pagamento atrasado, tratamento em risco de interrupção. A senhora Sofia faz o impossível, Carolina disse suavemente. Nunca vi uma mãe tão dedicada. Ela trabalha sem parar, sacrifica tudo. Vive apenas para esse menino. Mas às vezes... Ela pausou. Às vezes o amor não é suficiente quando falta dinheiro. Leonardo sentiu náusea novamente. Enquanto ele comemorava milhões, Sofia lutava para pagar tratamento que mantinha seu filho vivo. E ele ainda a humilhara. Ainda descontara salário dela por um vestido que nem fora culpa sua sujar. Quero pagar tudo, ele disse. Retroativo e futuro. Tudo que o Gabriel precisar. Isso seria... Senhor, isso seria extraordinário. Mas preciso que entenda. O tratamento dele vai levar anos. Pode custar centenas de milhares de reais. Não importa. Quero garantir que ele tenha tudo. Carolina sorriu pela primeira vez. O Gabriel vai ficar feliz. Ele sempre pergunta se a mamãe está trabalhando demais. Eu posso conhecê-lo? Carolina hesitou. Ele está no quarto de tratamento agora. Mas a senhora Sofia deveria estar presente. Não precisa. Só quero vê-lo por 1 minuto. Ela o levou até um corredor de quartos pediátricos. Através da janela de vidro,
Leonardo viu um menino de talvez 10 anos, magro demais, careca da quimioterapia, mas sorrindo enquanto desenhava. Ele desenha sem parar, Carolina comentou. Desenha a mãe dele. Sempre a mãe. Leonardo olhou os desenhos espalhados pela cama. Sofia, em 1000 versões diferentes. Sofia limpando, Sofia cozinhando, Sofia sorrindo. E em todos, ela usava uma coroa desenhada com lápis colorido. Ele diz que a mãe é a rainha dele. Carolina explicou. Que ela é a pessoa mais importante do mundo. Leonardo sentiu lágrimas queimarem. Aquele menino amava Sofia com devoção absoluta. E ela destruíra a própria vida para salvá-lo. Abandonara a carreira, dignidade, tudo, apenas para manter aquele garoto vivo e desenhando. Gabriel, Leonardo sussurrou para o vidro. Sua mãe é uma rainha mesmo. E eu fui o tolo que não viu. Quando voltou para casa naquela noite, Leonardo encontrou Gustavo esperando na sala. Seu sócio estava furioso. Leonardo, o que você está fazendo? Daniela me contou que você quer pagar tratamento médico de uma empregada? Você enlouqueceu? Ela não é apenas uma empregada. Leonardo o encarou com firmeza nova. Ela é a médica que operou seu pai. A mulher que nós destruímos. Gustavo ficou pálido. A Sofia? Amaral? Sim, e ela trabalha para mim porque nós acabamos com a vida dela. Porque eu assinei seus papéis malditos sem questionar. Porque fui cúmplice da sua vingança desproporcional. Meu pai quase morreu, mas não morreu. Ele está vivo e bem, enquanto Sofia perdeu tudo. Leonardo deu um passo à frente. E agora vou consertar isso. Vou pagar o tratamento do filho dela. Vou contratar advogados para reverter o processo. E se você não concordar, dissolvo nossa sociedade agora. Leonardo, você está sendo emocional. Estou sendo humano, algo que esqueci de ser por tempo demais. Gustavo saiu batendo a porta. Leonardo não se importou. Algumas pontes precisavam ser queimadas para que a pessoa certa emergisse das cinzas. Dias depois, Sofia recebeu uma ligação que mudou tudo. Era Carolina do hospital, chorando de alegria. Sofia, o pagamento foi confirmado. Todo o tratamento do Gabriel está coberto. E não apenas isso. Ele foi transferido para o melhor oncologista pediátrico do país. Sofia desabou. Não de tristeza, mas de um alívio tão profundo que seus joelhos não sustentaram. Pela primeira vez em anos, pôde respirar sem o peso sufocante do medo. Gabriel ficaria bem. Finalmente teria chance real de sobreviver. Mas quando Leonardo tentou visitá-la para compartilhar a alegria, Sofia disse apenas, obrigada pelo dinheiro, mas isso não nos torna amigos e não apaga o passado. Leonardo aceitou. Porque entendeu que redenção não era sobre ser perdoado. Era sobre fazer o certo mesmo sabendo que algumas dores nunca cicatrizam completamente. Meses se passaram. A mansão que antes ecoava a arrogância agora respirava mudança silenciosa. Leonardo não era mais o mesmo homem. Impossível ser, depois de olhar no espelho e ver o monstro que criara. Ele começara mudanças pequenas. Cumprimentava funcionários pelo nome. Perguntava sobre suas famílias. Ouvia. Realmente ouvia, quando falavam. Antônio quase caiu da cadeira quando Leonardo perguntou sobre o filho dele. Rosa chorou quando ele aumentou os salários de todos sem ser pedido. Mas a mudança mais significativa estava acontecendo longe da mansão, em um consultório de advocacia onde documentos empilhavam-se sobre a mesa. Senhor Leonardo, Dr. Ricardo Azevedo, o advogado que ele contratara, disse com satisfação. Conseguimos. O processo contra a doutora Sofia foi anulado. Evidências de que ela estava em estado de exaustão extrema, que o hospital contribuiu para a situação, que a família do paciente foi orientada a processar por interesses terceiros. Leonardo fechou os olhos, aliviado. E o registro médico? Será restituído. Ela poderá voltar a exercer medicina em até 90 dias. Era um começo. Pequeno, mas real. No Centro Médico Recomeço, algo milagroso acontecia. Gabriel respondia ao tratamento. Carolina chamara Sofia à parte com lágrimas nos olhos. Os exames mais recentes. Sofia, a leucemia está em remissão. Sofia desabou ali mesmo, chorando anos de medo e desespero que finalmente encontravam alívio.
Seu menino ia sobreviver. Depois de tanto sofrimento, tanto sacrifício, tanta luta, Gabriel teria futuro. Mamãe, por que está chorando? Gabriel perguntou quando ela entrou no quarto. De felicidade, meu amor. Você está ficando bom. Eu sempre soube que ia ficar. Ele sorriu, aquele sorriso que sustentara Sofia através dos dias mais escuros. Porque você nunca desistiu de mim. Sofia abraçou o filho, aquele corpo frágil que lentamente ganhava forças, e agradeceu a tudo que era sagrado pela chance de mantê-lo. Quando ela saiu do hospital naquela tarde, encontrou Leonardo esperando no estacionamento. Ele vinha regularmente, sempre discreto, sempre respeitoso, nunca forçando proximidade. Soube da notícia. Ele disse suavemente: Gabriel está melhor. Está. Sofia não sorriu, mas havia menos dureza em seu olhar. Obrigada por tornar isso possível. Sofia, eu preciso te contar algo. Conseguimos anular o processo. Seu registro médico será restituído. Ela ficou paralisada. O quê? Você pode voltar a ser médica. Oficialmente. Legalmente. As pernas de Sofia fraquejaram. Leonardo a segurou pelo braço, amparando-a. Eu vou poder operar novamente? Sim. Provamos que o processo foi injusto, movido por vingança e não por justiça real. Seu nome foi limpo. Sofia cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Anos de vergonha, de carregar o peso de um erro que fora na verdade exaustão humana explorada por sistema desumano, tudo sendo lavado. Eu vou poder salvar vidas de novo, ela sussurrou. Vou poder ser quem eu era. Você nunca deixou de ser, Sofia. Nunca. Leonardo a olhou com respeito genuíno. Você salvou vidas com suas mãos quando era médica. E salvou seu filho com seu sacrifício quando não era. Você sempre foi extraordinária. Eu que fui cego demais para ver. Pela primeira vez, Sofia olhou para Leonardo sem raiva. Ainda havia dor. Sempre haveria. Mas também havia reconhecimento de que pessoas podem mudar. De que monstros podem aprender humanidade. Obrigada, ela disse simplesmente. Semanas depois, Leonardo organizou algo diferente. Não um evento para impressionar a elite, mas um jantar na mansão para as pessoas que realmente importavam. Rosa, Antônio, Daniela, Adriana, todos os funcionários estavam lá. E convidada de honra, doutora Sofia Amaral, que recebera oficialmente seu registro médico de volta naquela manhã. Quero fazer um brinde, Leonardo disse levantando-se. Não havia fotógrafos, não havia imprensa, apenas pessoas reais. Meses atrás, eu era um homem que media sucesso por dinheiro, que julgava pessoas por posições sociais, que tratava seres humanos como se fossem descartáveis. A sala ficou em silêncio. Mas uma mulher extraordinária me ensinou a lição mais dura da minha vida. Ela me mostrou que julgar pela superfície é a maior cegueira, que dignidade não depende de cargo, que força verdadeira está em quem continua lutando quando tudo desmorona. Ele olhou para Sofia. Doutora Sofia Amaral perdeu tudo por minha culpa, e mesmo assim, continuou sendo melhor pessoa do que eu jamais fui. Ela me ensinou que redenção não é sobre ser perdoado, é sobre mudar genuinamente. Sofia sentiu lágrimas escorrerem, mas eram diferentes das que chorara antes. Eram lágrimas de fechamento, de ciclos completados. Então hoje, Leonardo continuou, celebramos não minha riqueza, mas a riqueza de caráter da doutora Sofia, que volta a salvar vidas porque nunca deixou de ter coração de salvadora. Todos aplaudiram. Rosa chorou. Antônio sorriu. E Sofia, pela primeira vez em anos, sentiu-se vista pelo que realmente era. Depois do jantar, Leonardo e Sofia caminharam pelo jardim. Aquele mesmo jardim onde ela chorara sob a chuva comendo marmita fria. Lembra daquele dia? Leonardo perguntou suavemente. Quando te vi aqui encharcada e achei patético. Lembro. Você filmou. Eu deletei aquele vídeo, mas não consegui deletar a vergonha. Não precisa mais carregar vergonha, Leonardo. Você mudou, de verdade. Mudei porque você me forçou a ver minha própria monstruosidade. Ele parou, olhando-a nos olhos. E serei eternamente grato por isso. Sofia sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ele vira dela. Sabe o que Gabriel me disse ontem? Disse que quer ser médico como a mamãe.
que quer salvar crianças como ele. Ele vai ser incrível. Vai. E vai crescer sabendo que não importa o quanto a vida te derrube, você sempre pode levantar, sempre pode recomeçar. Eles ficaram ali em silêncio confortável, dois seres humanos que atravessaram o vale sombrio do julgamento, dor e redenção, emergindo transformados. Meses depois, Leonardo estava no escritório quando Daniela trouxe uma notícia. Senhor, aquela clínica nova que o senhor financiou, a Fundação Novo Amanhecer, abriu hoje. E a doutora Sofia será a cirurgiã-chefe. Leonardo sorriu. Aquela clínica, criada para atender famílias de baixa renda gratuitamente, era seu projeto mais importante. Não para a imagem, mas para fazer diferença real. E tem mais. Daniela continuou também sorrindo. Gabriel Amaral foi declarado oficialmente curado. Sem sinais de leucemia. Leonardo sentiu algo quente explodir em seu peito. Alegria pura. Não por ele, mas por aquele menino que desenhava a mãe com coroas coloridas. Naquela tarde, ele visitou a clínica. Sofia estava operando. Primeira cirurgia desde que recuperara o registro. Quando ela saiu, horas depois, Leonardo estava esperando. Salvei uma vida hoje, ela disse radiante. Menina de 8 anos. Problema cardíaco congênito. Família sem condições de pagar. E eu pude ajudar. Você sempre ajudou, Sofia. Mesmo quando o mundo te derrubou. Sabe o que aprendi? Ela disse, olhando o prédio da clínica. Aprendi que o fundo do poço ensina mais que o topo da montanha. Quando eu tinha tudo, achava que era pelos meus méritos. Quando perdi tudo, aprendi que a vida é mais complexa, mais humana. E eu aprendi que ter tudo não significa ser nada, Leonardo completou. Que sucesso sem humanidade é apenas barulho vazio. Sofia estendeu a mão. Obrigada por aprender, Leonardo. Obrigada por mudar. Ele apertou a mão dela, sentindo o peso simbólico daquele gesto. Não era romance, não era amizade perfeita. Era algo mais profundo. Reconhecimento mútuo de humanidade compartilhada. Anos depois, quando contassem aquela história, diriam que Leonardo Moreira viu sua empregada chorando na chuva e descobriu uma verdade que o destruiu. Mas a verdade completa era mais bonita. Ele descobriu que destruir alguém é fácil. Reconstruir a si mesmo e ao outro é a verdadeira coragem. E que, às vezes, as lições mais importantes vêm de quem menos esperamos. Das pessoas que julgamos. Das histórias que ignoramos. Das dores que causamos sem nem perceber. Porque no final, todos somos apenas humanos. Falhos, complexos, capazes de crueldade e redenção. E a maior vitória não é nunca cair, é levantar transformado.